Boa tarde, queria agradecer muito a presença aqui, especialmente do Dr. Drauzio Varela, que é um grande ídolo para todo mundo. E queria começar perguntando para o Dr. Drauzio sobre um projeto que tem sido realizado sobre o estudo daqueles princípios ativos com atividade farmacológica ali na região do Rio Negro. Se o senhor poderia nos dar mais detalhes e comentar um pouco da relevância que é o estudo desses princípios para novos medicamentos, novas abordagens terapêuticas. Melanie, prazer estar aqui com você. Esse projeto é um projeto que começou há bastante tempo. Uma vez eu organizei um congresso aqui em São Paulo e veio para esse congresso o Dr. Robert Gallo, que foi um dos descobridores do vírus da AIDS. E depois nós fizemos uma viagem para o Rio Negro. A Unip, a Universidade Paulista, tinha um barco no Rio Negro chamado de Escola da Natureza. E ali, conversando sobre isso, ele falou: quem é que estuda sistematicamente as plantas dessa região? Eu não soube dizer para ele. E ele me disse: olha, o único jeito de manter a floresta em pé é dar uma finalidade para ela. E eu fiquei com essa coisa na cabeça E aí, fiquei tentando organizar, eu tinha uma relação com o pessoal da Unip, da Universidade Paulista, e propus para eles criar um projeto de bioprospecção de plantas dessa região do Rio Negro, aproveitando que tinha o barco lá e que era uma instituição universitária. E esse projeto começou nessa época, hoje está aí por uns 25 anos, mais ou menos, e vou até explicar como funciona, porque eu sou apaixonado por essa história aí. Olha, enquanto a humanidade fazia chás e receitava chás, a medicina pôde evoluir muito pouco, porque o chá é uma mistura de substâncias. Há uns ótimos, né? Você toma um chá de erva cidreira, você fica relaxado. Minha avó me dava chá de louro quando eu era criança, tinha dor de barriga. Mas, na verdade, a medicina só pôde evoluir quando você isola no chá o princípio ativo. Então, isso é feito assim: você vai na floresta, coleta amostras de plantas de determinadas famílias. Uma dessas amostras vai para o herbário com a localização do GPS, para você saber onde ela está, se precisar voltar, e esses GPS atuais são maravilhosos, né? Você chega muito perto mesmo na localização, fica fácil encontrar. E aí você prepara um extrato. O extrato o que é? Você moe a planta, moe as partes da planta, só o caule, em outra amostra você moe as folhas, etc. E depois disso você prepara as soluções. As soluções você usa a água e o álcool. A água dissolve determinadas substâncias, o álcool dissolve outras. Depois de dissolvidos, preparados esses extratos, eles são ressecados, liofilizados, transformados num pó. E é esse pó que depois vai ser diluído para os estudos farmacológicos. Nesse projeto, nós estamos focalizados em bactérias resistentes aos antibióticos e em células tumorais malignas. Então, assim que é feito. Você aí tem vários sistemas experimentais onde você faz o estudo desses extratos. Eu acho que a Unip tem hoje a maior estratoteca da região do Rio Negro. Mais de 2.300 extratos guardados em freezer para estudos posteriores. Isso me manteve muito ligado às florestas do Rio Negro. Eu não gosto de falar as pessoas falam floresta amazônica, parece que você chega lá e conhece a floresta amazônica. É enorme, né? Você pega um avião em Belém, esse avião fica voando sobre a floresta o tempo inteiro. Ou você pega um avião em São Gabriel da Cachoeira, que é a última cidade do Rio Negro, fica perto de 1.000 quilômetros de Manaus, e para chegar na fronteira, em alguns pontos da fronteira, com a Colômbia e a Venezuela, você fica 1 hora num avião pequeno voando sobre a floresta, né? É uma área imensa, pela qual tem um carinho muito especial. Nossa, excelente. Eu fico me perguntando agora, com todos essa riqueza que nós temos de biodiversidade, o potencial que a gente tem de descobrir
tantas moléculas que podem ser a chave para a gente desenvolver alguma abordagem terapêutica que a gente ainda não tem hoje, né? Pensando agora um pouco nessa questão dos desmatamentos, das queimadas que nós estamos vendo aqui no país, que foi algo muito notório, infelizmente, no ano de 2020, 2021. O que o senhor acha em relação a essas consequências também para ele, pensando na ótica desses estudos, né? Não só, claro, existem consequências extremamente severas para todos os povos que residem lá, para toda a fauna que tem lá, mas penso agora também incluindo essa questão de toda essa biodiversidade, essa proposta tão bonita que esse estudo e tantos outros estão realizando para essa busca de componentes terapêuticos. O que o senhor, então, poderia acrescentar sobre essa relevância na ótica de que estamos destruindo esses ambientes, né? Perdendo essa oportunidade de estudo e também de preservação? Melanie, na época da seca, sempre houve incêndios na floresta. Isso já aconteceu de eu querer fazer uma viagem dessa que o avião não podia levantar voo, esses aviões pequenos, por causa das queimadas. Agora, quando você vê o noticiário, você vê que agora esse número de queimadas, essas áreas queimadas, duplicaram ou mais, eu fico imaginando que dimensões de floresta nós estamos perdendo. O que nós não podemos deixar de discutir é que a floresta amazônica é habitada. As pessoas têm uma visão muito equivocada, muito simplista, eu diria até simplória, da floresta amazônica. Primeiro, imaginam que a floresta amazônica é um tapete verde, eles falam, né? Não é verdade, a floresta é super diversa. Você vem assim por uma região que tem árvores muito altas e, de repente, você dá numa campina. Parece que alguém com uma tesoura monumental podou aquelas árvores todas e você tem uma campina como essas que a gente tem no Nordeste. Isso faz parte da floresta. Ela é muito diversificada. O segundo ponto é que a floresta é habitada. Isso as pessoas esquecem, né? Especialmente os que moram fora do Brasil, que acham que é um grande tapete verde, o pulmão do mundo. Em termos de oxigênio, a floresta não tem nem tanta importância. O problema maior da floresta é que tem gente que mora lá. E se você não oferece uma possibilidade de ganhar vida, eles vão cortar as árvores. É tão simples, não é? Vão vender madeira, aí vão participar, vão trabalhar nas fazendas que são abertas na região. Nós temos que entender que nós temos uma riqueza absurda. Olha, tem floresta no mundo inteiro, né? A Alemanha tem a Floresta Negra, que bonito que é. Vai lá ver. Vai lá ver. Você tem que ir de ônibus, tem um estacionamento para os ônibus, tem lojinha de souvenir, né? É a floresta. Excursões, bando de gente e tal. Você sai de Manaus, estou falando de um lugar que eu conheço. Você sai de Manaus, sobe o Rio Negro, 30, 40 minutos, nesses barcos que vão devagar, você está no meio do nada. Não tem mais gente, está no meio da floresta. E essa floresta, em muitas das áreas, estão iguaizinhas às de 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Nós temos uma riqueza incalculável. Os nossos bisnetos provavelmente serão pessoas que viverão num país muito mais rico por causa da floresta, porque nenhum outro país tem uma floresta tão diversificada e com as dimensões da nossa floresta. Agora, você derrubar as árvores para plantar pasto é uma tristeza, né? Porque essas destruições são irreparáveis. Depois que você destruiu, você não consegue mais repopular aquela floresta do jeito que ela era antes. Perfeito. Eu fico bastante preocupada também com isso, né? Porque a gente tem toda essa questão da destruição desses locais, né? Da proximidade cada vez maior que, por exemplo, alguns animais selvagens vão ter com pessoas que residem nessas áreas onde fazem essa fronteira, por exemplo. A gente tem essa chance maior daqueles eventos zoonóticos, né, também acontecerem.
Então, acho que isso é muito importante também de ser destacado, que a destruição da floresta, além de ser uma perda incalculável de biodiversidade e potencialidades, também há um risco muito grande para a saúde das pessoas, né? E acho que, entrando um pouco nesse aspecto, eu queria perguntar para o senhor sobre como o senhor vê, por exemplo, por parte desses povos que residem nesses locais, como o senhor brilhantemente falou, e concordo que acho que as pessoas têm uma visão um pouco reduzida sobre o que realmente acontece e é a floresta amazônica, né? Então, queria saber como o senhor vê, por exemplo, o enfrentamento numa situação de crise como a pandemia, por essas populações que residem nesses locais, além de outros problemas de saúde pública que também certamente afetam essas populações, em paralelo, inclusive, com essa crise sanitária que a gente está enfrentando. Olha, isso, quando a gente olha assim do ponto de vista histórico, você vê que o homem, à medida que ele invade territórios nos quais ele não penetrava antes, nós temos problemas sérios, né? Você começou a ter malária espalhada, a malária espalhou por essas regiões, aí, de repente, fizeram a estrada Madeira-Mamoré, milhares de pessoas que morreram por causa das epidemias de malária. E assim é o tempo todo. Quando o homem entra num habitat que não é o dele, que é o habitat de outros animais e de insetos, e, enfim, de outras formas de vida, ele se expõe sempre. E isso ele se expõe pessoalmente e ele cria o perigo de transformar essas infecções numa pandemia, não, numa epidemia. Nós estamos vivendo uma delas agora, que veio dos animais, evidentemente, não é? Aconteceu na China, como podia acontecer em qualquer outro lugar. Quando você conversa com os epidemiologistas, eles consideram que nós vamos ter ainda uma pandemia gerada na região amazônica, porque cada vez o homem penetra mais fundo, cada vez o homem destrói mais esses habitats e aí se expõe. O que a gente tem que entender é que não somos nós os únicos a viver na Terra. Vivem os animais selvagens, vivem os insetos e cada um está na sua luta pela sobrevivência. Acontece que a sobrevivência de alguns implica na morte de outros, não é? Que é o que está acontecendo agora. Nós temos um vírus que quer sobreviver e ele tem uma estratégia de sobrevivência. Qual é? Ele é transmitido pelas gotículas que você elimina quando fala, quando tosse, quando espirra. E aí ele vai se transmitindo. E à medida que ele se transmite, ele vai criando novas cepas que são mais contagiosas. Quanto mais contagiosos eles forem, maior a chance de sobrevivência do vírus. E aí se diz, bom, mas e o que nós estamos fazendo? Bom, estamos desenvolvendo remédios, vacinas, estamos lutando pela nossa sobrevivência, ao lado dele. Né? Estamos convivendo com ele, não é? E ele também quer viver. E isso é uma luta da universal. Charles Darwin já explicou isso com total clareza. Não é? Perfeito. Eu acho que é justamente isso, e falta um pouco também esse conhecimento, né? Esse outro lado da visão de que existe tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tu tem esse micro-organismo ali que está tentando sobreviver, tu tem a nossa espécie lidando com tudo isso, tu tem N outras espécies, então é uma questão também da gente reconhecer que nós não somos os únicos e nem o centro da vida desse planeta, né? A gente divide com muitos outros organismos e isso precisa ser respeitado, né? Não só nessas questões ecológicas que são tão relevantes, mas também nas questões desses habitats que precisam ser preservados também. Dentro desse princípio, eu acho que a gente tem uma outra questão muito relevante que eu queria discutir com o senhor aqui também, sobre essa questão das desigualdades, né? Eu vi, pelo menos nos meus estudos, em conversas com diversos profissionais de diversas regiões do país, todos eles comentam como a pandemia amplificou desigualdades pré-existentes, por exemplo. E essas desigualdades, assim como alguns estudos afirmam, elas também são decisivas
em relação a como esse enfrentamento vai ser feito, né? E tem uma repercussão importante também no impacto da pandemia nessas populações que têm algumas desigualdades maiores em relação a outras. Eu queria saber o que o senhor acha sobre essa questão dessa vulnerabilidade dessas populações num país tão desigual, né, vivendo esse cotidiano pandêmico, por exemplo, e o que o senhor entende, assim, dentro desse contexto, que seria importante para a gente internalizar para uma próxima pandemia, para uma próxima crise que nós certamente, infelizmente, iremos enfrentar, tomara que não num curto prazo, né? Olha, Melanie, quando você analisa a história das epidemias no mundo, como é que elas começam? As grandes epidemias, a gripe espanhola, a epidemia de peste nas cidades europeias nos séculos passados, todas começam como? Começam através dos viajantes, em geral pessoas de maior poder aquisitivo. Elas é que se infectam fora e que trazem o vírus para junto daqueles que não viajam, portanto, os mais pobres. E todas elas começam na classe média alta ou entre os mais ricos e depois vêm descendo para os mais pobres. E sempre o preço mais alto é pago pelas camadas mais desfavorecidas da população. Foi assim com todas. Olha o exemplo típico da AIDS, que agora a gente já tem um entendimento melhor, não é? A AIDS começou entre pessoas que viajavam para os Estados Unidos, para as capitais europeias, e que adquiriam o vírus lá e que depois acabavam transmitindo o vírus no ambiente em que viviam. Então, sempre foi desse jeito. O Brasil, a gente é um país muito desigual, a gente se conformou com essa desigualdade. E eu acho que isso é um erro gravíssimo, péssimo. Olha, pega o caso da escravidão. Pensa o seguinte, até ontem nós tínhamos escravos no Brasil. Aí você ia passando numa rua, as pessoas iam passando e viam um negro sendo açoitado com chicotadas. E aí as pessoas viravam o rosto e continuavam andando. Fazia parte. Naquela época, se você dissesse, não, tem que acabar com a escravidão, isso é um absurdo a sociedade admitir. As pessoas diziam o quê? Ah, mas como é que vai ser? E a economia, como vai ficar sem a mão de obra escrava? Aí um dia, por vontade política da sociedade, ficou decidido que acabou a escravidão, não tem mais, pronto. Ainda só não se compara ao que era antes, que era uma coisa oficial. Bom, a mesma coisa vai acontecer com a desigualdade social. Nós nos habituamos a dizer, o país é muito desigual. Só o Catar que é mais desigual do que o Brasil, só o Catar. Isso não é o nosso destino. Isso é passível de modificação. O dia que nós não aceitarmos mais a desigualdade, nós vamos começar a lutar para ela desaparecer. Eu acho que todas as pessoas que têm responsabilidade no Brasil, todos os legisladores, todos que trabalham no executivo, deviam ser obrigados a se submeter a uma lei. Qualquer medida que for estabelecida no país tem que responder à seguinte questão: aumenta ou diminui a desigualdade? Se aumentar a desigualdade, é proibido por lei. Nós só podemos adotar medidas que atinjam a sociedade, que sejam importantes para ela, se nós diminuirmos a desigualdade. Pronto. Isso tem que ser uma decisão nacional. Sabe por quê? Porque atinge, por uma questão de humanidade, porque não apenas atinge os mais pobres, os mais desfavorecidos, como não é bom para ninguém. Ou você acha que é bom você ser rico no Brasil? Que você tem que andar com guarda-costas, carro blindado, se uma filha atrasa um pouco no horário de voltar para casa, você enlouquece, acha que pode ter acontecido alguma coisa muito grave, você não tem liberdade de andar na rua, a gente anda na rua sempre olhando para o lado, desconfiando das pessoas que passam. Outros países, gente muito mais pobre, vive tranquilamente, não tem essa preocupação com a violência urbana que nós temos aqui. Viver nessa desigualdade não interessa para ninguém, porque não é bom para ninguém, não é bom nem para aqueles que têm uma vida privilegiada no nosso país.
Perfeito. Acho que a colocação que o senhor colocou sobre não interessar para ninguém, a gente entender como todas essas questões afetam as nossas vidas é crucial. Eu acho que falta muito esse senso, pelo menos para uma grande parte aí de algumas pessoas que eu vejo, especialmente nas redes sociais, onde o pessoal se sente um pouco mais livre para expressar algumas opiniões mais contraditórias, por exemplo. A gente vê isso muito também sobre a questão da vacinação, né? Fazendo um paralelo no sentido de que, se tem esse monte de pessoas aí se vacinando, eu não preciso me vacinar. Ou, eu, né, não tenho aquele entendimento do coletivo, né? De como isso afeta, seja negativo no caso das desigualdades, seja positivo no caso da vacinação, o coletivo. E uma das coisas que eu espero que se fortifique pelo menos um pouco como uma lição dessa pandemia é esse conceito, né, do coletivo, de como o bem coletivo é algo que favorece a todos, né, independente daqueles que participam desse coletivo. E eu acho que dentro desse contexto, e aproveitando muito toda a expertise do senhor com seus estudos de diversas áreas, como, por exemplo, muitos trabalhos que eu li sobre o próprio sistema carcerário do Brasil. Como é que o senhor vê essa questão do controle da pandemia nas prisões, né? Estamos falando aqui sobre essa questão das desigualdades, de vulnerabilidades, e o sistema carcerário é um sistema, né, onde a gente viu muitos surtos de Covid-19. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e tem uma cidade, por exemplo, que tem algum sistema, algumas prisões, por exemplo, e a gente ouve muito, né? Tá tendo surto lá nessa cidade, tá sendo surto lá naqueles presídios, né? Com uma certa frequência. Então, eu queria ouvir do senhor, na sua experiência, como o senhor vê essa questão do controle das pandemias nesses locais aqui no país. Olha, eu vou te dar a experiência pessoal que eu tive com essa história da Covid-19 nas prisões. Aí, por metade do ano passado, as cadeias americanas foram consideradas o principal foco de disseminação da epidemia. Os Estados Unidos são o país que mais prendem no mundo, não é? Eles têm 2 milhões de americanos estão presos. A maior parte, desproporcional, é de negros e pessoas e latinos, pessoas dos países latino-americanos. Muito bem. Eu achei que no Brasil ia acontecer uma grande tragédia, porque se imagina, se nas prisões americanas, em que não existe nem perto da superpopulação que nós temos nas nossas, estava acontecendo isso, imagina aqui, você pega uma cela, pega um cadeão de Pinheiros aqui em São Paulo, que são celas construídas para 25, para 15 pessoas, não tem nenhuma com menos de 30. Dormem no chão, um colado no outro. Isso aqui vai ser disseminar um vírus desse que passa pelas secreções respiratórias, isso vai se disseminar, vai ser uma grande tragédia. Eu, na época, fazia parte daquele grupo de 7 especialistas que controlava a distribuição dos recursos da doação do Banco Itaú Unibanco de 1 bilhão, lembra disso, né? E a gente foi nomeado um grupo ali de voluntários, claro, de médicos com alguma experiência em saúde pública, e eu seguramente era o que tinha menos experiência dos 7, os outros são gente do maior nível, e para discutir onde é que esse dinheiro ia ser aplicado. E uma coisa que nós fizemos foi destinar uma verba para distribuir máscaras em todas as prisões do Brasil. Falando assim parece fácil, né? Parece que você pega as máscaras e sai distribuindo em todas as prisões. Não é assim, o Brasil é muito grande. E nós estudamos uma forma de fazer essa distribuição que foi a seguinte: a gente encaminhava as máscaras para as secretarias de administração penitenciária. 2 máscaras para cada preso Não, 3 máscaras para cada preso e 5 para cada agente penitenciário, para cada funcionário das prisões. Nós conseguimos fazer essa distribuição de todas essas máscaras. E o mais curioso, você diz, bom, mas na cadeia você entrega a máscara e você acha que o cara vai usar? Está lá preso, que para ele
Olha, foi um sucesso. Acho que se usou mais máscara, ou se tem usado mais máscara nas cadeias hoje do que na rua, porque é uma ameaça real. Aí você diz, bom, mas são todos bandidos. Tudo bem, ainda que fossem todos bandidos, a gente tem alguns que não são presos injustamente, mas, ainda que sejam todos bandidos, eles não querem morrer. Ninguém quer morrer. Aqui o cara sai pela rua, fala, não vai acontecer nada. Na cadeia ele sabe que se ele pegar, ele está ali no meio dos outros, ele vai transmitir para os outros, vai criar um problema. Nós não temos esse levantamento do número de mortos nas cadeias. Nós tivemos eles levam duas vantagens em relação à população geral. No Brasil, a grande maioria das pessoas na cadeia tem aí entre 18 e 30 anos, ou 35 anos. Uma população mais jovem, que quando se infecta, tem menos chance de desenvolver complicações. Nós não temos esse levantamento geral. No estado de São Paulo, ele é surpreendentemente baixo. Eu não tenho os números atuais, mas é um número bem baixo. Excelente. Acho, ao mesmo tempo, incrível todas essas colocações que o senhor está colocando aqui para a gente, bastante perturbadora essa ausência de dados, né? É muito importante ter esse levantamento, especialmente num lugar onde existe um risco muito grande de transmissão, por ser um lugar fechado, né? Um encarceramento. Então, acho que torna ainda mais relevante a gente ter esses levantamentos de dados, não só nesses contextos, mas em vários outros que, até o momento, nós não temos um indicativo da real situação que possa estar acontecendo lá. Então, é muito, muito bacana e com um conhecimento imenso, assim, esse depoimento que o senhor nos deu aqui agora. E uma coisa que também me ocorre um pouco sobre esse aspecto é essa questão de por que nós não temos esse levantamento, né? Pode ter N explicações, N causas sobre isso, mas me pergunto o quanto essa falta de investimento que nós estamos vendo cada vez maior na pesquisa não pode ser um determinante ou algo que influencie em parte isso substancialmente. Então, depois de todos esses cortes que nós estamos vendo, esse último agora, que foi um golpe extremamente duro na ciência brasileira, eu acho que seria um momento extremamente enriquecedor se o senhor pudesse nos abrilhantar com a sua opinião, com a sua análise sobre essa questão dos investimentos, não só para a gente fazer pesquisas como essas, tantas outras pesquisas, essa maravilhosa que o senhor comentou agora sobre esses compostos ativos na Amazônia, mas queria saber essa questão da importância desses investimentos para o presente, mas principalmente para o nosso futuro. Melanie, olha, na questão das cadeias é fácil você explicar a falta desses números. Primeiro porque, para a população geral, as pessoas dizem que querem que esses caras morram. Ficam aí assaltando, matando, e ainda a gente vai se preocupar com eles. As pessoas não enxergam que o vírus não quer saber quem cometeu o crime, e quem é honesto e quem é desonesto. Ele se transmite. E você não pode ter focos de transmissão do vírus, porque isso extravasa para a sociedade e se espalha. Enquanto houver vírus localizados em determinados setores, nós não vamos estar tranquilos. Em determinados países, não vamos estar tranquilos. Depois, porque faltou uma coordenação geral. Quem é que pode avaliar o que está acontecendo nas cadeias do Brasil? Nós tínhamos que ter uma coordenação central do Ministério da Saúde. E essa coordenação central nunca existiu no decorrer dessa epidemia. Nós estamos até hoje discutindo a cloroquina. Depois de tanto tempo, né? Estamos até hoje falando nisso. Estamos perdendo tempo discutindo um absurdo como esse. Muito bem. Então, no caso das cadeias, fica difícil você imaginar que sem uma coordenação central nós poderíamos ter esse controle. No caso da ciência em particular, o que está acontecendo é uma destruição, é terra arrasada. Nós estamos comprometendo o futuro do país com esse corte. Diz, bom, mas daqui a pouco voltam as verbas e tal. Só que a pesquisa não é assim.
Você tem gente com projetos de pesquisa caminhando há anos, às vezes, e que, de repente, você corta as verbas. Você acaba com as condições de continuar essa pesquisa. Muitos desses trabalhos todos que são feitos, que custaram meses, anos de trabalho dos pesquisadores, vão ser perdidos. Gente que estava fazendo estágios no exterior para trazer novas tecnologias para cá, perdem a bolsa, não tem como sobreviver nos locais de origem. Pesquisa tem que ter continuidade, porque sem pesquisa você não constrói um país desenvolvido. Vou repetir, sem pesquisa a gente não constrói um país desenvolvido. Pega os exemplos mundiais. Quais foram os países que se desenvolveram? Os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a China, o Japão, a Coreia. Todos esses países só puderam se desenvolver na medida em que investiram em pesquisa e em educação e conseguiram, dessa forma, adquirir novas tecnologias. Os americanos competem com a gente no mercado mundial. Para pegar um exemplo só, os americanos investem em ciência e tecnologia 3% do produto nacional bruto deles. O produto nacional bruto deles é de 19 trilhões de dólares. 3% desse dinheiro, quanto dá? Quanto dá isso? Isso aí vai dar 270 bilhões de dólares que eles investem em pesquisa anualmente. E fizeram um grande país, fizeram a maior economia do mundo. Nós vamos continuar no Brasil sendo importadores de tecnologia alheia até quando? Até as pessoas entenderem que a ciência é absolutamente necessária para o desenvolvimento do país. Perfeito, com certeza. E eu acho que esse ponto que o senhor tocou é fundamental. São coisas que estão sendo continuadas há muitos anos. São pesquisas que estão há muitos anos acontecendo e precisam desse recurso, da garantia que o recurso vai ser recebido para as próximas etapas. Assim como a gente tem projetos de doutorados que duram 4 anos, projetos de pós-doutorados, que, ao ser interrompidos no meio, como é que fica a pesquisa desse pós-graduando, a vida desse pós-graduando? A pós-graduação hoje é a força motriz da pesquisa científica brasileira. Então, claro, eu acho que esse é um ponto cerne, assim, que o senhor tocou, e essa falta da coordenação nacional, que o senhor colocou muito bem, essa falta desse posicionamento ativo do Ministério da Saúde para lidar de uma forma centralizada e coordenada com esse enfrentamento da pandemia e suas múltiplas esferas, é um problema crítico que acontece desde o início da pandemia e a gente, como o senhor falou, segue vivendo ele, né? É uma coisa que a gente já teve muito tempo para tentar, de alguma forma, minimizar isso, e até o momento é uma continuidade de um mesmo erro iniciado desde o início de uma situação que a gente não conhecia, mas agora a gente já conhece algumas coisas sobre ela. Então, é algo bastante aterrador. E uma questão que eu acho que, frente a isso, houve um destaque é dos próprios profissionais da saúde, nesse caso, né? A gente vê o esforço heróico que muitas dessas pessoas estão realizando desde o início da pandemia para tentar segurar essa situação nos nossos centros de saúde, nossos hospitais, unidades de saúde. Então, eu queria fazer esse momento de reconhecimento a esses profissionais que têm trabalhado tanto desde o início da pandemia, se expondo a riscos que nós, que não estamos ali dentro da linha de frente, sequer imaginamos, né? E queria a opinião do senhor sobre o trabalho dessas pessoas, a necessidade desse trabalho, especialmente nesse momento, e como o investimento também em saúde precisa ser feito, porque hoje a gente viu uma revisão, por exemplo, publicada na JAMA, né, um jornal internacional, mostrando que mais da metade dos casos de 250 mil pessoas analisadas, se eu não me engano, mais de metade deles tinham sequelas de Covid após 6 meses. O impacto que isso trará nos sistemas de saúde, toda a necessidade que esses sistemas precisam se modificar, se equipar para poder atender, dar assistência a essas pessoas, a esse problema que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar daqui para frente. Queria saber, então, do senhor essa sua opinião sobre
essa atividade notória dos nossos profissionais nesse momento de crise, onde tem tanta coisa desafiadora acontecendo, e um pouco dessa sua visão ao longo prazo, esses próximos passos que nós daremos nesses momentos após a pandemia. Olha, esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Eu tenho um portal de saúde e nesse portal nós temos uma seção que é só entrevistas, chama Linha de Frente. É só entrevistas com pessoas, com profissionais de saúde. Alguns médicos, mas a maioria enfermeiras, psicólogas, etc., que estão aí na linha de frente mesmo do combate à epidemia. Eu, às vezes, penso, o que motiva essas pessoas, não é? O que motiva você sair da sua casa para trabalhar num lugar onde está o vírus? Enquanto todos fogem do contato com o vírus, esses profissionais levantam, tomam banho, se vestem e vão para o lugar onde o vírus está circulando, o vírus está ali no meio deles. Né? Que motivação, que generosidade que essas pessoas têm. São tão seres humanos quanto os outros que fazem exatamente o oposto disso, né? Que dizem que é para não usar máscara, que você tem que pode fazer aglomeração à vontade, está expondo as pessoas ao vírus. Esses profissionais vão lá arriscar a própria vida e a vida da família deles, porque uma hora eles voltam para casa. Alguns se separam das famílias para poder ficar atendendo os doentes. Ficam num quarto de hotel ou num pequeno apartamento alugado para ir para o hospital e voltar sem precisar expor os familiares. Eu acho que esse é o trabalho mais generoso que foi feito e tem sido feito nesta pandemia. E aquelas pessoas que se expõem ao vírus premeditadamente ou irresponsavelmente, quando ficam doentes e quando passam mal e quando precisam ser internadas, vão lá levar o vírus para dentro dos hospitais, justamente para colocar essas pessoas que são muito mais generosas em perigo e colocar a família deles em perigo também. Nós temos uma situação no Brasil que mostra os dois lados dos seres humanos, mostrando que eles são capazes das maiores iniquidades e, ao mesmo tempo, capazes de atos de extrema generosidade. Perfeito, com certeza. É algo que eu tenho muitos colegas, eu sou biomédica, e então tenho muitos colegas que participaram ali na questão do diagnóstico, de estar dentro de laboratórios, recebendo centenas de amostras todos os dias para fazer um diagnóstico mais rápido. Então, realmente é algo muito bonito, notório, e ao mesmo tempo me espanta ver o quanto a sociedade não está ciente disso, a ponto de ter pessoas que pregam justamente o contrário do que ajudaria muito, por exemplo, esses profissionais e a própria sociedade. Então, a pessoa que diz, eu não preciso usar máscara, não preciso se vacinar, isso e aquilo, o que essa pessoa está propondo, então? Que as outras peguem o vírus a partir da infecção e parte delas, então, evolua para uma hospitalização e lote esses hospitais, parte delas vão ter uma doença mais séria e tem o risco de óbito. Então, eu acho aterrorizante a gente estar em outubro de 2021 e ainda ter pessoas frente a todos os avanços e benefícios que as vacinas estão trazendo, por exemplo, pregar esse tipo de coisa. A gente vê o tanto que, por exemplo, máscaras e medidas mitigatórias proporcionaram para muitos países hoje estarem realizando aberturas que nós ainda não podemos realizar e ter pessoas que ainda sustentam que as máscaras não são úteis ou não deveriam ser adotadas. Então, é algo que realmente fico me questionando o que falta para a gente conseguir fazer uma comunicação ainda mais esclarecedora para que a gente possa se comunicar melhor com essas pessoas, ou o que falta para essas pessoas, por sua vez, entenderem que essa concepção que elas têm sobre a pandemia não corresponde à realidade e não faz sentido assumir essa concepção se ela não terá nenhum impacto modificador positivo sobre essa realidade, né? E pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre essa questão mais voltada da vacina, né? O senhor sendo um médico especialista, reconhecidíssimo
em relação à saúde pública, a doenças infecciosas. Queria aproveitar essa oportunidade para ouvir um pouco do senhor a relevância da vacinação, a preocupação que acho que todos compartilhamos aqui com as baixas coberturas vacinais de vacinas que já estão há muitos anos aprovadas, já estão no nosso calendário de vacinação e vendo que a gente não consegue atingir a meta dessa cobertura. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões, abordasse daqui a pouco um pouco também sobre essa questão aplicada na Covid e o que a gente poderia esperar nos próximos anos. A gente vai precisar usar máscara para sempre? A gente vai ter algum momento onde poderemos ficar aliviados e pensar, não, ok, eu posso não usar máscara a partir de agora porque conseguimos um cenário propício para isso. Queria algumas ideias do senhor sobre o que a gente pode esperar daqui para frente também. Vamos dividir a resposta em duas partes, Melanie. Vamos começar pela vacina, né? Eu acho que a questão da vacina, se a gente pensar o que foi feito no Brasil para destruir a confiança nas vacinas, eu acho que nenhum outro país no mundo fez. Você tem grupos anti-vacinas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos, mas você não teve em nenhum lugar de um país civilizado um presidente da República que pregasse, que dissesse que não precisa tomar vacina, que desse o exemplo que o nosso presidente da República tem dado. Ele mesmo não toma vacina e se orgulha de dizer isso. Nós não compramos vacina quando precisávamos comprar e por isso nós somos o segundo país em mortalidade. Morreram no Brasil 600 mil pessoas, todo mundo sabe disso, né? Nós pegamos os Estados Unidos, que foi o campeão da mortalidade, morreram 700 mil pessoas, só que eles têm 330 milhões de habitantes, 60% a mais de habitantes do que o Brasil. Então nós temos essa tragédia que aconteceu aqui por uma série de desmandos, entre as quais eu acho que o mais importante foi desacreditar as máscaras e a transmissão em lugares fechados e desacreditar as vacinas e não ter comprado essas vacinas no melhor momento. Então, embora esse universo assim essa situação tão adversa, apesar dela, nós já vacinamos com 2 doses 50% da população brasileira. Olha que coisas, pega a cidade de São Paulo, já vacinou mais do que as diversas capitais de países desenvolvidos. Por que isso? Não foi por causa do governo, isso é porque o povo brasileiro acredita nas vacinas. O Programa Nacional de Imunizações é citado pelas autoridades internacionais em saúde como o maior programa de vacinações gratuitas no mundo. Vocês vão dizer, mas os Estados Unidos vacina mais gente. Vacina sim, mas lá é pago. Vai você tomar uma vacina para ver quanto custa. Aqui não. Aqui você pega a sua sobrinha, a sua filha, a sua neta, leva no posto de saúde, é o dia, toma a vacina e vai embora para casa. E a população acredita, você vê o que aconteceu nas cidades todas quando começou a distribuição de vacinas contra a Covid. Filas e filas, gente chegando de madrugada para ser vacinada. O brasileiro acredita na vacina. Desde que a gente disponha de doses suficientes, e se não tivesse passado por esse período todo sem esse tipo de preocupação de comprar vacina, nós vacinamos a população inteira, praticamente todos vacinados, que vai ser a única forma de controlar a infecção, a transmissão da doença. Agora, em relação ao que vai acontecer, essa epidemia é muito mais fácil você saber o que aconteceu do que prever o futuro. Mas o que vai acontecer? Vamos pensar no que está acontecendo agora. Está todo mundo muito feliz, mas está acabando, está acabando. Nós estamos ainda com uma média aí próxima de 500 por dia, 500 mortos por dia. Você lembra como era no começo do ano passado, Melanie? Quando começou aí com 150, 200 mortes por dia, a gente dizia, olha, ainda vai chegar a 500 mortes. Era uma grande tragédia. Só que como passou de 3 mil por dia, agora tem aí 400 e tantas, você diz, não, tá bom, tá melhorando, tá acabando. Não está acabando. 400 e tantas mortes por dia, em média, é muito alto ainda. Vai melhorar cada vez mais, à medida que a vacinação
progrida. Esta epidemia se transformou agora numa epidemia de não vacinados. O número de casos entre aqueles que tomaram o esquema de vacinação, receberam o esquema de vacinação completo, é muito pequeno o número de mortes entre esses doentes. O que nós temos que fazer agora? Não afrouxar nesse finalzinho, senão não acaba a epidemia. Não acaba. Nós temos já prefeitos dizendo, não, porque no carnaval vamos fazer. Não tem carnaval, não pode ter. Transfere o carnaval para junho, julho, para o meio do ano, para a gente ver para onde as coisas estão caminhando. Se precisar adiar um pouco mais, adia também, ninguém vai morrer, porque em vez de brincar o carnaval em fevereiro, brincou em julho ou agosto. Não vai fazer diferença nenhuma. E a máscara? Aguenta um pouco mais. Nós sabemos que a transmissão a céu aberto, quando a gente está um pouco distante das pessoas, 1 metro e meio, é muito rara mesmo. Sabemos também que não precisa ficar lavando com a esponja o tomate, a maçã, o saco plástico, jogando álcool em tudo. Não transmite assim. Não precisa tirar o sapato. Tirar o sapato é bom, não entrar de sapato dentro de casa, com medida geral, como fazem os japoneses. Mas não precisa tirar o sapato para transmitir o vírus, não passa desse jeito. A transmissão por superfícies é muito rara. Então, já dá para a gente viver com mais liberdade. Agora, entrou num lugar fechado, põe a máscara. Obrigatoriamente. Você está na rua. Por que é importante estar com a máscara na rua? Porque você encontra um amigo, de repente você para conversar, porque vem uma amiga, você abraça, beija, e sem querer, você olha, você encosta o rosto, aí a transmissão acontece, embora você esteja a céu aberto. Agora, especialmente nos lugares fechados e mal ventilados, a máscara tem que ser obrigatória. Um pouco mais, alguns meses mais. Nós já passamos aí, sei lá quanto tempo, já passamos 20 meses correndo esse perigo. Agora, na hora de acabar, a gente deixa de andar de máscara. Diz, não, mas é desagradável. Quanta coisa desagradável a gente faz na vida. Eu vim para cá hoje para fazer essa gravação, estava um calor doido, agora estou com calor aqui, eu posso tirar a camisa aqui? Eu ficaria mais à vontade sem camisa, mas eu não posso, fico com a camisa. A mesma coisa tem que ser com as máscaras. Com certeza, eu concordo totalmente com o senhor, acho que a gente já está num ponto tão avançado, né, nessa questão de estar ampliando a vacinação, da gente estar começando a ver uma cobertura mais alta para o regime completo, que é tão importante, né? E dá bobeira agora, né? Acabar, de alguma forma, botando as coisas em risco e poder ver algum tipo de rebote, um aumento aí de casos, é algo que não faz sentido, considerando exatamente o que o senhor falou, né? É uma questão de alguns meses para ainda baixar mais essas curvas, reduzir ainda mais esse impacto que nós ainda estamos vendo nos hospitais, o número de óbitos, para a gente poder fazer medidas mais seguras, né? E acho que esse alerta que o senhor comentou agora, e principalmente essas recomendações tão importantes que deveriam também estar sendo feitas pelas nossas autoridades, pelos governos e pelo próprio governo federal, é importante que as pessoas entendam a relevância disso, não só para a sua proteção individual, mas para a proteção do coletivo também. Existem algumas atividades que nós podemos fazer hoje com um risco, um impacto menor. Uma caminhada, por exemplo, usando ali a sua máscara, já tem um impacto menor, você está ali no ar livre, no ambiente aberto. Encontrar uma pessoa numa praça, coloca as cadeiras um pouco mais distantes, ficam ali de máscara. São coisas que antes era muito complicado a gente fazer, tendo uma transmissão extremamente mais elevada, uma vacinação ainda por começar a acelerar, mas hoje são coisas que a gente já conseguiu retomar e não tem por que pensar que nós não conseguiríamos retomar outras coisas nos próximos meses, se continuarmos fazendo o que a gente sabe que funciona e que precisa ser feito. Então, eu fecho completamente com o senhor que a gente precisa seguir com essas medidas por um tempo ainda maior, né, por mais alguns meses, para a gente poder ter uma segurança ainda maior de poder retomar coisas que são tão caras para a gente, que a gente sente tanta saudade e gostaria de retomar. E eu queria fechar com uma pergunta / uma reflexão
sobre essa história que eu vejo muitas pessoas insistindo sobre o novo normal. Ah, porque o novo normal, o novo normal, o novo normal. Acho que as pessoas têm um apego muito grande ao que nós vivemos antes da pandemia. E se a gente olhar um pouco a história assim, de outras pandemias, de outros eventos de crises sanitárias, são eventos remodeladores de comportamento, né? Eu vejo assim o quanto o impacto dessas crises direcionou alguns comportamentos da população para justamente agregar algumas lições para evitar com que a gente erre esses mesmos erros, né? Minha mãe fala muito sobre errar erros novos, né? Então, a gente vê, por exemplo, que houve momentos, por exemplo, onde a máscara foi implementada e funcionou para algumas crises do passado. A gente teve a própria questão do preservativo, quando a gente começou a lidar com muito mais intensidade com o HIV, com a AIDS aqui no país e em outros lugares do mundo. Então, são coisas que foram sendo inseridas nessa nossa rotina, nessa nossa sociedade, justamente porque agora que a gente conhece esse risco, agora que a gente conhece esse agente infeccioso que nós iremos conviver com ele, a gente faz determinadas ações para seguir o nosso caminho, para seguir a nossa trilha ao longo dessa jornada. Então, eu queria conversar com o senhor um pouco agora, nessa finaleira, para a gente falar um pouco sobre essa questão dessa próxima rotina que nós iremos viver daqui em diante. Acho que as pessoas precisam ter esse entendimento de que essas mudanças, que nós iremos fazer alguns ajustes daquilo que a gente tinha como normal e que teremos daqui em diante, não são maléficas, não é algo que a gente deva temer, não é algo a se pesar, né, a ter aquele sentimento de pesar, quase que luto, né, sobre não teremos certas coisas que tínhamos. Eu acho que não é nem essa questão, é uma questão de ajuste, de adaptação para esse novo contexto que é, ok, nós iremos conviver com esse vírus, ele vai ser endêmico, né, daqui a pouco, em alguns momentos, em algum ponto do ano, não sei, como o senhor falou, é muito difícil prever o que vai acontecer, mas, enfim, iremos lidar com ele, conviver com ele por um bom tempo. Então, acho que, para a gente encerrar, uma reflexão sobre isso, para incentivar as pessoas a abraçar essa nossa próxima realidade, né? Recebê-la com a convicção de que ela vai nos ajudar a evitar cenários ruins como esse, e que o aprendizado dessa e de outras pandemias, epidemias ou crises sanitárias que nós vivemos no passado precisam ser lembrados e precisamos carregar eles aqui em diante para que a gente possa errar erros novos. Se tiver que errar, que seja um erro novo nesse caso. Melanie, se você for pensar nas experiências traumáticas que você teve na vida, a perda de um ente querido, um acidente, um sofrimento causado por uma perda de um amor, não é? Um desgosto com um filho, nenhuma dessas pequenas tragédias individuais te deixa igual ao que era antes. A vida muda quando você tem um acontecimento traumático pela frente. E é isso que nós estamos vivendo agora. Eu hoje li no jornal Estado de São Paulo uma pesquisa que foi feita, que nós temos 11 milhões de pessoas no Brasil que chegam a passar 24 horas sem comer nada. Pensa no que é isso. Você acorda de manhã, não tem o que comer, e vai dormir à noite sem ter comido nada. 24 horas, 11 milhões de brasileiros. É inaceitável uma coisa dessas. Eu, quando era estudante de medicina, nos anos 60, nós tínhamos aquelas migrações de gente que ficava no Nordeste ali aguentando a seca, até não ter mais o que comer. Aí juntavam os pequenos pertences que ainda possuíam e saíam pelas estradas no caminho de uma cidade. Morriam muitos deles no caminho. Crianças, adultos, pessoas de mais idade, porque eram pessoas desnutridas, que passavam fome. Isso tinha acabado no Brasil praticamente. Ou estava restrito a pequenos bolsões de pobreza. Agora são milhões de pessoas que passam fome no país que nós vivemos. Sabe, isso não pode continuar assim, isso tem que mudar. Nós temos que tomar medidas para acabar com isso. O Brasil não pode ter esse nível de desigualdade.
Na nossa vida pessoal, também vai mudar tudo. Nós não vamos voltar ao normal de antes. O normal de antes já era, acabou. Foi coisa de antes de 2020. Agora a vida é outra. Agora nós temos outras relações de trabalho. Agora nós temos outras responsabilidades que nós temos que respeitar, que nós temos que observar. Agora nós temos que ser mais cuidadosos na eleição dos nossos políticos, porque nós estamos vendo o desastre que isso pode ser ou pode gerar. O Brasil vai ser um outro país depois do que aconteceu. Pode ser que a gente continue batendo a cabeça na parede e tudo bem, aí vai ser muito triste. Mas eu acredito no poder transformador dessas grandes tragédias, e principalmente uma tragédia coletiva como esta que tirou a vida de 600 mil pessoas no nosso país. Concordo, acho que foi um fechamento muito reflexivo e muito importante, né? Especialmente sobre essa questão de a gente encarar essa nova condução da vida, né, como realmente esse evento transformador, para que a gente possa seguir por um caminho diferente, um caminho um pouco mais seguro, e a gente espera que também errando menos, né, especialmente erros que a gente já conhece. Então, queria muito, muito, muito agradecer ao senhor por todas essas reflexões, por todas essas análises que o senhor proporcionou. Queria agradecer muito por essa pesquisa que o senhor está fazendo, que eu particularmente não tinha um conhecimento grande sobre ela, e o senhor trouxe coisas incríveis que vocês estão fazendo. Eu vou seguir acompanhando com certeza, porque é algo de extrema relevância. Eu recomendo todo mundo que estiver assistindo a acompanhar também, seguir a página do professor Drauzio, acompanhar esse trabalho, porque com certeza vai ser algo muito revolucionário no nosso entendimento de compostos ativos e de potencialidades, né, para opções terapêuticas. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando com o senhor, na presença de alguém que me inspirou a entrar numa área da saúde, assim como várias pessoas que podem estar nos assistindo também, e ao evento também, por estar participando aqui e tendo essa oportunidade. Muito obrigada, doutor Drauzio, e vou deixar aqui, caso o senhor queira também fazer alguma colaboração, contribuição final, o senhor fique, por favor, muito à vontade.